o investigante buscou e conseguiu impedir eventual candidatura de investigado em outro estado da federação. E depois afirma que há excesso de gastos no Paraná porque teria extrapolado aqui o limite previsto em lei. É comportamento contraditório, que, ao que parece, busca impedir o investigado de participar da vida política. Assim, era indispensável a prova de que havia ideia deliberada da candidatura ao Senado no Paraná, o que não existe. Esse foi o trecho do voto de Luciano Carrasco Falavinha Souza, relator no julgamento de Sérgio Moro. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná retoma nesta quarta-feira a votação sobre os processos que podem levar à cassação do mandato do ex-juiz e hoje senador. As duas ações foram impetradas pelo PT e pelo PL, junto ao Ministério Público Eleitoral. Os partidos acusam Moro de abuso do poder econômico por suspeita de realização de gastos irregulares no período de pré-campanha nas eleições passadas, que contempla o período em que ele foi pré-candidato à presidência, em 2021, pelo Podemos. Moro não só deixou o Podemos, como acabou eleito senador pela União Brasil. A acusação aponta que houve desvantagem ilícita em favor de outros concorrentes ao cargo de senador, diante dos altos investimentos financeiros. O PL aponta supostos gastos irregulares de 7 milhões de reais. Para o PT, 21 milhões de reais. O Ministério Público concluiu que o valor chega a 2 milhões, oriundos do fundo partidário, com a contratação de produtos de vídeo para a promoção pessoal, além de consultorias eleitorais. Em meio às acusações, há a certeza de que Moro é hoje figura alheia à guerra eleitoral, já que segue inimigo declarado do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao mesmo tempo em que é descartado pelo partido de Valdemar da Costa Neto e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a posição de pária da política, converso mais uma vez com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor Márcio. Hoje, o Linha Política, a gente vai debater essa questão, esse processo, no mínimo curioso para o cenário político brasileiro. Temos Sérgio Moro, ex-juiz, atual senador, denunciado por gastos que seriam gastos ainda de pré-campanha durante as eleições de 2022, né? Tanto PT quanto PL questionam aquilo que ele teve ou teria à sua disposição com relação a investimento de campanha ainda pelo Podemos, lá atrás, depois até mesmo na mudança de partido, mas que eles entenderiam que aquele investimento de pré-campanha deveria ser calculado no investimento de campanha de Moro ao Senado. Só que a diferença é que Moro, na pré-campanha ainda de 2021, em algumas viagens, vídeos e ações, ele tinha como foco a pré-disputa à presidência da República, né? E aí, como acabou disputando o cargo de Senado, o teto é diferente e tanto o PT quanto o PL entendem que o ex-juiz teria quase dobrado o teto de gastos de uma campanha para o Senado. Em meio a tudo isso, professor, a gente tem aí uma figura que, num passado não tão distante, foi dita como um novo nome da política nacional em meio a ações contra a corrupção. Foi alardeado até mesmo como uma espécie de super-herói da política. E hoje, escanteado pelo PL, inimigo quase que mortal do PT, virou um pária no meio do cenário político. Como explicar o efeito Moro, onde o senador meteu o pé pelas mãos no seu projeto político? Bom, eu acho o seguinte, eu acho que o Moro, de uma certa forma, foi ingênuo. Ele acreditou no Bolsonaro. Como uma grande parte da sociedade brasileira acreditou no Bolsonaro. Porque, veja, a gente vinha de uma situação extremamente aflitiva. A sociedade estava indignada com o que a Lava Jato, de uma certa forma, mostrava para a sociedade. Já havia o mensalão. O mensalão ficou muito restrito a Brasília, ficou restrito ao Supremo Tribunal Federal,
ficou restrito ao PT, né? A sociedade não sentiu muito essa questão, né, do que foi a corrupção do mensalão, porque ficou um negócio mais ou menos entre poderes, né? A Lava Jato não, a Lava Jato desnudou toda a situação do PT. Havia uma indignação total da sociedade contra os atos do PT. Isso era uma coisa clara e evidente, que a sociedade estava indignada. A prisão do Lula era uma situação que a sociedade inteirinha queria vê-lo na cadeia, né? Então, a Lava Jato, eu acho que levou o Brasil a uma situação de que as pessoas acreditavam que um dos grandes problemas do Brasil era a corrupção. E acabando a corrupção, o Brasil entraria numa outra área, né, numa outra fase de desenvolvimento, de crescimento. O Moro acreditou no Bolsonaro. Ele acreditou no Bolsonaro. Como grande parte da sociedade, já disse, acreditou, porque todo mundo estava indignado com a questão da corrupção, né, na Petrolão, enfim, de uma maneira geral, né? Bom, o Moro abandona a carreira judicial, se candidata, né, a ministro. Vamos chegar nessa fase, depois eu volto lá atrás. Ele chega a ser, né, ministro do Bolsonaro, porque ele acreditava que o Bolsonaro iria colocar o país, limpar com a corrupção do país. Pela crença que nós temos que os militares, né, são os caçadores de corruptos, né? Então, eu acho que o Moro acreditou que o Bolsonaro seria esta tábua de salvação do Brasil, né? Bom, mas o que o Moro, na verdade, cresceu, porque essa indignação da sociedade o levou a um patamar que nenhuma autoridade no Brasil talvez tenha tido a ascensão que ele teve, né? De ser candidato, inclusive, a presidente da República e ser um novo líder para combate da corrupção. Então, ele teve dificuldades para partidos, teve indecisões sobre que estado que ele iria concorrer, ou seja, ele, como não sendo político, ele não foi orientado, e quem orientou muito mal. Então, eu acho que essa questão agora da ação contra ele, isso é revanchismo, não tenha dúvida que há. Sobre o aspecto jurídico, os erros que a Lava Jato cometeu, se cometeu, porque qualquer processo jurídico no Brasil tem irregularidades totais, existem irregularidades totais, não é só a Lava Jato que teve isso, né? Isso é normal no Brasil, é comum no Brasil isso, nas grandes ações, nos grandes processos, né? Então, a posição de Moro foi uma posição de falta de orientação à campanha política dele. Então, se houve excesso de gasto, me parece que o primeiro juiz a julgar disse que não. O fato que ocorreu com o Eduardo Leite também, que seria candidato à presidência da República, depois ele foi candidato a governador. Então tem duas campanhas aí, tem uma campanha para presidente e tem uma campanha para senador. Inclusive o apontamento da defesa foca exatamente nisso. Se houver um caso de cassação por esse processo, né, na Justiça Eleitoral de Moro, isso abriria uma jurisprudência, porque
ficaria essa discussão, a partir de quando que se começa a contar uma campanha, os gastos da campanha, ou seja, a jurisprudência seria que esse gasto já se começaria a contar antes da campanha ser oficial, né? Porque só lembrando, o Moro ele era candidato à presidência, né, pré-candidato à presidência, em 2021 ainda pelo Podemos. Ele já encontra dificuldades para manter a campanha dele como presidente, né, como candidato a presidente. Ele vai para o União Brasil. No União Brasil há muita resistência ao próprio nome dele. Chegou a se cogitar até dele ser candidato a deputado e acabou calhando aí dele ser candidato ao Senado. E aí, professor, como o senhor citou, né, a questão do revanchismo. Já circula discussões, principalmente da imprensa especializada, com relação a este caso e o cenário político nacional, de que nos dois lados, PL e PT, a proposta de se manter a denúncia, manter o processo, que hoje está no TRE do Paraná, e deve ir, independente do resultado, se for pró-Moro ou contra Moro, deve seguir para o TSE, de que dentro dos próprios dois partidos já há uma conta de que não seria tão boa coisa assim ter a cassação do Moro, porque hoje o Moro é tido dentro do Senado como uma figura isolada, como alguém que não tem nada nem próximo à voz que ele acreditou que poderia ter, exatamente porque os dois principais lados da política nacional hoje, um é seu inimigo declarado e o outro deu as costas, inclusive são as duas bancadas autoras desse processo. O que eu vejo aqui que são oportunistas, né? Teve um candidato do PL que perdeu as eleições, que vive reclamando por aí que perdeu por conta da pesquisa, né, da Globo, que teria saído na véspera das eleições, e aí pegou carona nesse clima de perseguição política do país e está querendo ganhar um mandato de senador com tapetão, uma espécie de senador biônico. E a nossa preocupação principal é esclarecer os fatos. Professor, o Moro acreditou que era maior do que ele realmente, ou do que realmente o cenário político mostrou que ele seria? Eu acho que sim, ele foi muito ingênuo, né? Na minha opinião, ele foi ingênuo. Foi de uma ingenuidade total. Primeiro, porque ele não tinha experiência política. Segundo, ele estava lidando com gente que é político profissional, né? Ele tinha uma certa popularidade. Tinha uma grande popularidade. Um homem que foi capa de revista, viajou pelo mundo todo, né? Pois é. Eu tenho a impressão que ele imaturamente, ele não soube medir exatamente a discussão política. Porque eu acho isso muito interessante, né? E isso acontece. Você, quando está no meio jurídico, você vive no meio jurídico, é uma realidade. O meio político é outra realidade. Então, você querer achar que você do mundo jurídico vai para o mundo, há uma transferência natural, não existe isso. O mundo político é um mundo de experiência, é de diálogo, é de confronto, é vitória, é de perdas, né? O mundo jurídico, o que é? O mundo jurídico está pronto, está tudo organizado, é aquilo ali. Eu acho que ele foi de uma ingenuidade total, como nós fomos ingênuos, né, acreditar que o Bolsonaro ia acabar com a corrupção, né? Eu acho que a sociedade brasileira também foi ingênua. Ou seja, ele de uma certa forma, ele mostrou que a corrupção no país, aliás, a Lava Jato ou o Moro, independente da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, se vai caçá-lo ou não vai caçá-lo, ficou uma realidade. A corrupção existe no Brasil, ela é forte e ela destrói o país e destrói pessoas. Então, o Moro pode ser caçado, como o Delaiol já foi caçado. Mas a Lava Jato, o intuito da Lava Jato, o que a Lava Jato pregava, ninguém vai conseguir desmanchar isso aí. Por quê? Ela condenou, as pessoas aceitaram, devolveram o dinheiro,
quer dizer, mostraram que tinham culpa. Então, houve todo um processo que nós vamos perder a grande oportunidade de criar um processo mesmo de combate à corrupção. Ou seja, o Poder Judiciário também não está alinhado, porque é impossível, ele também tem culpa, porque como é que ele deixa um processo rodar 5 anos para depois dizer que ele era incompetente para rejulgar as ações do Petrolão? Quer dizer, uma falha absurda judicial. Ou seja, o nosso Poder Judicial também não estava preparado para isso. Ou seja, eu acho que a Lava Jato, Bolsonaro, Moro, o Supremo Tribunal Federal mostrou a fragilidade não das instituições, mas dos membros que compõem essas instituições. São pessoas falíveis, pessoas que não têm competência para ocupar esses cargos. Então, eu acho que isso é uma lição que a Lava Jato vai deixar para nós. Que não é a questão da instituição. A instituição, ela existe, ela é forte. O que é fraca é os componentes dessas instituições, que muitas vezes utilizam de vários artifícios para poder se manter no poder. É a questão do ego, né? O Moro achou que ele ia ser presidente da República. Pois é. Mas, ora, ser presidente da República com uma ação de corrupção não quer dizer absolutamente nada, porque ele precisa ter experiência administrativa, ele precisa ter uma administração, visão de país, ele precisa ter uma experiência política. Então, eu acho que tudo isso, de uma certa forma, mostra o quanto nós estamos despreparados no país para uma linha política, para um consenso de um regime que funcione, né? Eu acho que é isso. E se de fato o Moro for cassado, a Lava Jato não morreu. Professor, e só para a gente poder colocar a sequência do processo, como seria, né? No caso da cassação de Moro, ele ficaria inelegível até o ano de 2030. O cargo de Moro no Senado, ele seria ocupado numa nova eleição para esse cargo. Inclusive, este seria o âmbito que manteria o PL com o dedo em riste no processo, porque já há quem diga, inclusive, que Valdemar da Costa Neto não teria mais tanto interesse nesse processo, mas que é uma pressão dentro do partido, até porque Paulo Martins quer essa vaga no Senado, Paulo Martins do PL quer essa vaga no Senado e está pressionando Valdemar da Costa Neto nesse apoio também. E como eu estava citando, até dentro do próprio PT, há quem diga que a cúpula de Lula já não entende. É claro que o Lula quer mais que o Bolsonaro, que o Moro esteja numa situação sem saída, né? Ele quer o Moro, ele quer ver o Moro derrotado, mas que a cúpula de Lula já não entende tão positiva assim a cassação de Moro, mas sim a questão do partido em si que quer manter essa vaga. Os fatos. No fundo, o que a gente tem presente é que essas ações são um castelo de cartas. São promovidas aí por uma perseguição política por parte do PT e, do outro lado, por conta ali de oportunistas que perderam a eleição, né, que são membros ali do PL, mas todas as alegações não se sustentam. Fizeram um carnaval quando propuseram as ações, falaram que tinha Caixa 2, que tinha desvio, e quando se vê no processo não tem nada, não tem prova nenhuma disso, até porque esses fatos não ocorreram. E basicamente a tese deles, que é uma tese fantasiosa, é basicamente dizer, olha, o senador, né, eu no caso, teria me candidatado à presidência para um subterfúgio para depois se candidatar ao Senado. Quem acompanhou os fatos, quem sabe a realidade, sabe que foi o contrário, foi penoso eu ter que desistir da pré-candidatura presidencial. E aí querem pegar os gastos, né, que não são nem pré-campanha, foram no período anterior à campanha, são gastos de atividade partidária, e querem pegar tudo isso e chamar de abuso de poder econômico. Mas, por exemplo, houve gastos com segurança
e carros blindados que foram adquiridos pelos partidos e entraram no seu acervo permanente. Isso não é gasto nem de campanha e nem de pré-campanha. E foi feito tudo de maneira transparente. E só para a gente ter uma ideia, professor, essa vaga, se confirmar a cassação de Moro, essa vaga seria disputada, não há uma data, né? Inclusive a eleição para essa vaga poderia acontecer neste ano ou no ano que vem. Imagina só nesse ano uma disputa a um cargo no Senado em meio às discussões das eleições municipais, né? Como é que tudo isso teria resolução no Paraná, né? E inclusive a própria Rosângela Moro, esposa de Moro, que é deputada, seria uma saída do grupo de Moro numa tentativa de reverter essa derrota na justiça eleitoral. Professor, é uma discussão, parece técnica, mas tem muito da política no meio, e é só uma amostra aí de como 2026 está bem mais próximo do que a gente pensa, né? Então, Francisco, você foi muito feliz, você explicou aquilo que eu não consegui explicar. Veja como aqui está a política, né? Na verdade, nós não estamos mais atrás de uma falha eleitoral, de crime eleitoral, mas nós estamos numa fase de cabeças, de vagas, de cadeiras, de poder. Pois é. Então, a política no Brasil virou o quê? Virou uma disputa de poder. Não se interessa mais se a corrupção, se a Lava Jato foi importante para o Brasil, se a Lava Jato trouxe uma nova feição nos negócios. Pelo contrário, a corrupção continua. Né? Então, veja como o país como um todo, a sociedade política como um todo, ela é extremamente falha, ela está totalmente fora dos seus princípios constitucionais e democráticos. Ela está atrás do quê? Atrás de posições, atrás de jogo político, não atrás de consertar o país, de resolver as questões que afligem o país. Esta é a política que hoje nós estamos vivendo. Uma política que não tem uma descrição clara. Ou seja, são ondas, são grupos que movimentam de uma forma com interesse próprio. E o país, nessa situação, não cresce, não distribui renda, a fome, a criminalidade, enfim. O país cada vez mais tendo dificuldades, a sociedade tendo cada vez mais dificuldade de ter uma vida melhor, e os políticos disputando vagas, cadeiras, posições, votos, né? No Congresso Nacional. Pois é. Então, eu acho que você foi muito feliz na sua explicação, porque demonstra exatamente qual é o panorama político que nós estamos vivendo hoje no Brasil. É isso aí. Professor, só para lembrar quem está nos ouvindo, o programa foi gravado antes da sequência da votação no TRE, né, o que acontece hoje, quarta-feira, no dia que estamos gravando este Linha Política. É claro que a gente mais para frente vai trazer um pouco mais desse assunto, os resultados, mas é um assunto que não deve, como a gente estava já alardeando aqui, não deve ser encerrado tão cedo, isso ainda deve caminhar para o TSE. Professor, muito obrigado mais uma vez pela participação. Na próxima semana a gente volta com outro assunto da política nacional, até porque a política nunca nos deixa sem assunto, não é, professor? É isso aí, Francisco. Tá, um abraço para você. Eu acho que a gente precisa aguardar esses acontecimentos, porque, na verdade, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Não sabe se ele vai ser inocentado, se vai haver recurso e se ele vai ser condenado pelo tribunal. Ou seja, vamos acompanhar. É isso aí. Um abraço. Muito bem, e essa foi a edição número 12 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, CNN e TV Record. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis. Participação e comentários de Márcio Meirelles. Operação de áudio Edson César. Edição Cassiane Ribeiro. Design Iesus Henrique.